Olá, queridos alunos e alunas do nono ano. Estamos estudando, como vocês bem sabem, alguns detalhes e curiosidades da Bíblia. Como eu disse, nessa semana e na próxima, a gente vai estudar isso. Eu quero que vocês abram aí a página do livro, a página 37 do livro de religião. Não tem como ninguém estar sem livro numa hora dessa, né? A não ser que o senhor não tenha chegado ainda e... Pelo amor, né? Estamos em abril, já era para ter todos os livros. Certo? Vamos lá então para a página 37. Nós temos algumas curiosidades da Bíblia. Esse aí, a partir do título aí, ó, Conhecendo a Bíblia, até o outro título, são várias curiosidades interessantíssimas. Umas delas, né, são 66 livros na Bíblia. Aliás, isso não está aí no livro, mas Bíblia é uma palavra grega que é o plural da palavra biblion. Biblion. E a palavra biblion significa livro. Ou seja, a palavra Bíblia significa livros. É como se fosse uma pequena biblioteca de livros, né, composta por vários livros. Que no total são 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Foram aproximadamente 40 autores. Por que aproximadamente? Porque você tem alguns livros que não têm o nome exato do autor, e há algumas discussões de quem foi o autor ou não. Aproximadamente 40 autores das mais diversas, das mais diversas etnias, cargos e origens. Isso é muito interessante. Você tem autores como, por exemplo, Pedro, um pescador iletrado, assim como Amós, que foi um profeta do Antigo Testamento, um boiadeiro, um vaqueiro, né? Mas você também tem autores como Esdras, alguém da corte real, assim também como Davi, que era um pastor de ovelhas, também humilde, mas que se tornou rei de Israel e escreveu várias partes da Bíblia. Você tem também Salomão, que foi o próprio filho de Davi, um rei, um homem mais sábio, segundo a Bíblia, que já andou nesse mundo, porque sua sabedoria vinha de Deus. Olha a discrepância de pessoas, de tipos de pessoas, né, que escreveram a Bíblia. O próprio Moisés, né, escreveu a Bíblia, a parte da Bíblia no deserto, enquanto outros escreveram na corte real. Muito interessante isso. O que é mais interessante é que a grande maioria desses autores nunca se encontraram. Pelo contrário, não só o grupo de sociedade que eles viviam eram diferentes, mas a época era diferente. Porque, veja bem, João, o último escritor da Bíblia, escreveu seu último livro lá por volta de 96 depois de Cristo. E Moisés, o primeiro escritor, escreveu o primeiro livro, que talvez tenha sido o livro de Jó, talvez 1500 anos antes de Cristo, aproximadamente em 1500 antes de Cristo. Olha só, quase 1600 anos de diferença entre os autores, e autores diferentes, de várias idades, várias classes sociais. E sabe o que é o mais impressionante? É que não tem uma contradição nos livros, no conteúdo desses livros. E claro que nós estamos falando aqui do conjunto de livros da Bíblia protestante. A gente vai chegar mais a fundo nesse tema, tá? Livro protestante, católico, versões da Bíblia, mas estamos falando dessa Bíblia mais comum que temos em mão, que tem 66 livros. E veja, não há discrepância de assunto. Já pensou um negócio desse? Já pensou se você manda para uma gráfica um livro pedindo, sei lá, para Saraiva publicar um livro que tem 40 autores, que tem um pescador, mas tem um rei, mas fala de poesia, mas é autobiografia, mas também tem narrativas bíblicas, mas também tem profecia. E não só isso, eles vão demorar quase 1600 anos para escrever, cada um trecho, uma colcha de retalhos. Já pensou, o dono lá da Saraiva ouvindo essa ideia? Ela fala o seguinte: ó, esse livro não existe, nunca vai ser publicado, porque é uma ideia de jirico, né? Mas isso mostra como é um livro especial, um livro que
que perdurou por tantos milênios, por tantas décadas, por tantas guerras, por tantas culturas e lugares, enfim, um livro que permanece, um livro que não se encontra contradições entre ele, entre os seus autores, que tem a mesma mensagem central, a mensagem da salvação em Cristo Jesus, e que superou todos esses tempos, todas essas condições adversas, né? Antigamente não era um livro, eram rolos, e antigamente dos rolos eram os pergaminhos, os papiros, já foi tablete de argila, de pedra. Enfim, a Bíblia é realmente um livro fenomenal, um livro surpreendente, um livro improvável, um livro que não era para estar aqui hoje, um livro que sofreu perseguições, foi queimado, já foi tentado dar fim nesse livro, mas ele ainda perdura, né? Muito interessante. Bom, nós vamos dar continuidade nesse tipo de assunto. Vocês vão ver agora, se já não viram, mas vão ver um vídeo, uma entrevista com o professor Rodrigo Silva, com mais detalhes da Bíblia importantes, um apelo especial que eu quero que você dê atenção. Enfim, e posteriormente nós teremos mais exercícios aqui desse capítulo. Mas é um assunto que vocês viram, não sei se consegui transparecer, mas que me cativa muito e que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Tá bem? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Boa semana.